A gente está começando um novo Café com Milk, o podcast aqui onde a gente toma um bom café e bate um papo com conteúdo relevante para a população. E hoje o nosso tema é Superando Desafios através da Fé. E eu tenho a honra de receber aqui o meu amigo, o nosso pastor Alçamar Prando. Bem-vindo. Obrigado, Helk, obrigado pelo convite, obrigado por essa oportunidade de poder participar com você do Café com Milk, e tenho certeza que é um tema muito importante, né? Você soube escolher o assunto e vai ser com certeza um bom bate-papo. Hoje em dia a gente vê muita gente desmotivada, sem rumo, sem direcionamento, e como que as escrituras elas podem trazer esperança e um caminho para essas pessoas que estão no momento, que estão perdidas na vida, sem rumo? Ok, excelente. As escrituras sagradas, ela tem resposta para muitas coisas, né? Até aquelas coisas que nós achamos que são impossíveis de ser respondidas. Ela tem resposta. Em primeiro lugar, talvez nós precisamos descobrir a causa, né, daquele sofrimento, do porquê que as pessoas estão desorientadas e perdidas. E descobrindo a causa, nós vamos talvez encontrar um bom remédio para essa causa, para essa doença. E a causa, a doença para as pessoas estarem assim é o pecado. O pecado, ele estragou tudo o que Deus construiu. O ser humano foi criado perfeito, o ser humano foi criado para ser a imagem de Deus, de perfeição. E o pecado estragou esse ser humano e criou nele uma desordem, a ponto dele hoje chegar a viver dessa forma como você acabou de colocar. Desorientado, sem direção, sem rumo, né? Até ele encontrar novamente esse Senhor que o criou, certo, que é o próprio Deus, que vai colocar ele novamente na direção certa, no caminho correto, né? O que é o caminho seguro da palavra de Deus. Nós temos alguns textos bíblicos bem importantes, Helk, das escrituras sagradas, que pode direcionar as pessoas, né? Inclusive a mim, a você. Salmo 119, por exemplo, 105 diz: lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. Então é Jesus, né, a palavra de Deus, que é o caminho para nos colocar no rumo certo, na direção segura. Agora vamos pensar o seguinte: a pessoa está perdida, né, ela não tem motivação para trabalhar, ela não tem motivação para viver. E aí, se puder dar um direcionamento específico, assim, qual é o passo? O que essa pessoa, para ela encontrar essa luz, ela deve fazer? Na verdade, o ser humano, por natureza, né, a Bíblia nos deixa bem claro isso, por natureza o ser humano não vai encontrar essa luz, porque ele nasceu em trevas e em trevas ele vai continuar. Ele vai ser achado por essa luz, que é Jesus Cristo, e somos achados por essa luz por meio das Escrituras, né? Quando abrimos as Escrituras, ouvimos as Escrituras, ouvimos Deus falar por meio da palavra de Deus, nós então encontramos ali aquele que é o caminho certo para nos guiar nesse mundo de incerteza, né? A gente costuma dizer que muitas pessoas estão perdidas na multidão, certo, né? Porque não tem uma orientação segura, uma orientação plausível, né? Certa, que é Jesus Cristo em suas vidas. Então, o que você está dizendo para quem está perdido, procurar uma ajuda através da Bíblia, através de ensinamentos, para encontrar esse direcionamento, né? Exatamente. Não existe outro meio. Certo. Né? Pode existir excelentes profissionais que nos vão direcionar com técnicas, com ferramentas, com maneiras, né? Podemos buscar excelentes profissionais, e existem excelentes profissionais que vão fazer isso. Mas para nos tirar verdadeiramente dessa situação, só Jesus Cristo. Na sua visão, quais os maiores desafios da atualidade, né? E como a fé pode ser uma ferramenta poderosa para a pessoa enfrentar? Porque quando a gente fala de desafio é muito amplo, é financeiro, é emocional, é casamento, é luto, é dependência química, é uma gama de desafios, né? Perfeito, né? Uma gama de desafios. Talvez hoje, no meu entender, Helk, nós vivemos uma crise que eu posso chamar de crise de relacionamento. E quando eu falo uma crise de relacionamento, é um relacionamento vertical e um relacionamento horizontal.
o relacionamento vertical com Deus, o Criador, que infelizmente nós perdemos, né? E somente por meio da palavra de Deus que nós recuperamos este relacionamento, e automaticamente o relacionamento na horizontal. Então, talvez nunca se comunicou tanto, né? Mas nunca se relacionou tão pouco. Isso reflete no casamento, como você disse. A gente vê casais que não se falam, não se conversam, entram, saem de casa para o trabalho, semanas e meses, e não se falam. E às vezes não é porque estão brigados, é porque não conseguem se comunicar, né? Chega em casa, talvez cada um com seu celular na mão, já de cabeça baixa, né, digitando ou ouvindo o áudio, entram, saem e dormem cansados, porque conversaram o dia inteiro, mas não conversaram entre si, né? Certo. E isso reflete também na criação dos filhos, né? Outras pessoas que falam, pastor, meu filho não me ouve. E às vezes que eu falo para eles aí, você fala com ele? Né? Porque para ele me ouvir, eu preciso de falar com ele. Certo. Né? Ou seja, essa crise de relacionamento. E isso realmente tem afetado muito. A gente vê o reflexo disso, como já te disse, no casamento, na criação de filho, no relacionamento das pessoas. Talvez por isso, Helk, no meu entender, a grande polarização, e aí eu falo em todos os sentidos da palavra, porque cada um tem a sua verdade. E como você disse, vive naquela bolha, cada um com a sua verdade, e esquece da verdadeira verdade, que é a palavra de Deus, que me dá uma forma diferente para pensar e agir. E como que uma pessoa ela pode, como que ela faz para manter a fé dela, a resiliência dela, ela se manter, ela honrar a fé dela no meio do mundo dessa forma que ele está aí? É um desafio, né? É mais um desafio. Testemunhar e manter-se firmes na fé, mesmo com esse turbilhão, né, de informação, de coisas que o mundo oferece e assim por diante. Talvez esse é o maior desafio do cristão hoje, né? Manter-se na fé, firmado em Cristo Jesus. Eu gosto de uma expressão, Helk, que diz assim, Jesus não precisa de advogado. Certo, ele não precisa. Interessante. Ele é o meu advogado junto ao Pai. Né? Ele não precisa. Então eu não preciso defender Jesus Cristo diante das pessoas. Falar que ele é isso, ele é aquilo outro. Não. Eu testemunho. Então eu não preciso defender a minha fé. Eu testemunho a minha fé. Que é diferente. Certo. Né? É bem diferente. É bem diferente de eu encontrar você na rua e provar para você quem Jesus Cristo é para mim. Você pode ser convencido ou não. Acredito que não vai ser. Agora eu posso testemunhar a minha fé para você, que fica mais leve, e talvez o réu que vai sair e falar assim, gostei da percepção desse cara de fé, né? Então, eu acho que é por aí, né? Esse mundo, de novo, né, de tantas informações, de tantas coisas sendo jogadas aí na mente, até no coração das pessoas, elas se voltarem para a fé em Cristo, no Senhor e Salvador, como o primeiro plano de suas vidas. Eu creio piamente nisso. Deixa eu só dar acrescentar uma situação. Você falou dessa crise de identidade, né? Às vezes as pessoas vivem essa crise de identidade dentro da igreja. Elas vivem essa crise emocional. Nós somos seres humanos. Não é que o cristão não pode sofrer nada, não pode ficar doente. Não, nós somos humanos. Por exemplo, se nós olharmos para a Bíblia, as Sagradas Escrituras, todos que estão aqui dentro eram pecadores. Certo. Todos. Mas Abraão foi o pai da fé. É verdade, mas era um pecador. Assim como eu. Moisés foi o cara que conduziu o povo de Deus pelo deserto, passou no Mar Vermelho, libertou ele das mãos de Faraó, do povo das mãos de Faraó, mas matou um homem. Então, quando nós olhamos para a Bíblia, nós temos que ser perfeito como os personagens bíblicos. Eu não quero ser perfeito igual eles, né? De forma nenhuma. Então, assim, não existe um
um superman ou um super-homem, né, cristão. Existe uma pessoa frágil, como eu, por exemplo, uma pessoa frágil que depende da graça, da bondade e da misericórdia de Deus para viver e testemunhar a fé que Ele mesmo colocou em meu coração. Se nós pegarmos um exemplo muito bonito, do Salmo 73, de um homem chamado Asaf. Ele era músico. Asaf, ele olhava para as pessoas no plano horizontal. E lá no Salmo 73, ele fala assim que ele olhava para as pessoas, ele via as pessoas se dando bem na vida, as pessoas que não queriam nada com Deus, ele invejava elas. E ele ficava doente, ele teve uma crise de identidade, ele teve uma crise espiritual, e ele chega a dizer para Deus: Deus, como? O Senhor abençoa esse povo, vocês não querem nada contigo. Como? Até que ele chega em um determinado momento no Salmo, que ele fala assim: até que eu entrei no santuário do Senhor. E ali ele aprendeu a não olhar somente para o plano horizontal da nossa vida, mas principalmente para o plano vertical, para o grande propósito que Deus tem para a nossa vida. Isso faz diferença. Tem um autor que ele fala assim: quando você quiser ver além, tira os olhos da foto e olha o filme. Certo aí. E aí você vai ter uma visão mais ampla. Pastor, a igreja, ela sempre foi refúgio para muitas pessoas, né? Ela é um local de refúgio. E qual é o papel da igreja como comunidade de apoio para enfrentar os desafios da vida? Certo. Excelente pergunta. Porque as pessoas fazem uma confusão muito grande. Acham que a igreja é lugar de pessoas perfeitas. Não, não é. O mais doente lá talvez é o pastor. Certo. Né? A igreja é lugar de acolher pessoas doentes. Né? E a comunidade, num modo geral, ela tem essa finalidade. A comunidade cristã, de acolher, de socorrer, de caminhar juntos, de ajudar. Porque foi esse ofício, essa missão de Jesus na Terra. Se nós pegarmos todos os evangelhos, né, e vasculhar ali a trajetória da vida de Jesus Cristo, nós vamos ver que essa era a função dele, primordial. Ele veio para acolher, ajudar, socorrer, curar, consolar e assim por diante. Alguém já ilustrou que uma igreja, ela se parece muito com um hospital. Quando você está bem de saúde, você vai ao hospital? Não, talvez vá lá para visitar alguém, né? Mas quando você está mal de saúde, você fala: eu vou ter que ir no hospital, fazer uma consulta, talvez ter que internar, um exame, etc e tal. Nós podemos entender a igreja assim. Certo. A igreja é um local onde vão pessoas doentes pelo pecado. E ali elas são acolhidas, em primeiro lugar, por Jesus. E depois por aqueles que ali estão, né? Para fazer com que eu me sinta bem, acolhido, consolado, perdoado por Cristo, para viver então em comunidade. Eu falo que se eu fosse ateu, a minha família, eu acredito que eu levaria para a igreja assim mesmo, pelo trabalho dela na comunidade. Né? A gente olha, lá eles aprendem bons princípios, lá eles desenvolvem talentos, né? Aprendem a se relacionar em comunidade, sempre respeitando o próximo. Ou seja, e aí quando você soma a igreja, o templo, a função dela na comunidade, como você falou, como se fosse um hospital, e o que ela trabalha lá dentro, que é o propósito principal, né, que é a fé, a esperança, é o exemplo de Jesus Cristo, para a gente que é cristão, isso é muito forte. Sim. E isso soma muito. Mas eu sempre comento com o outro, quando eu encontro alguém, eu falo assim, que é ateu principalmente, eu falo: rapaz, se eu fosse ateu, eu e minha família na igreja do mesmo jeito. Sim. Eu te entendo perfeitamente, num cunho social. Né? Ela agrega e agrega muito. No entanto, a igreja é uma comunidade tão importante que ela vai além disso. E por isso que ela é importante. Porque ela vai além. Ela oferece, sim, esse meio social, onde há uma integração, onde há um amor mútuo, né? Onde há uma troca de experiência,
bons relacionamentos, sai namoro dali, casamento, sou testemunha disso. Né? Mas a igreja vai além. Ela oferece, Helk, o que o mundo não pode oferecer, do que nenhuma instituição humana pode oferecer. A igreja oferece Jesus como Senhor e Salvador. Ela oferece o perdão dos pecados, a certeza de salvação e a vida eterna. A igreja mostra para mim, para você e para todos nós que os céus estão abertos, esperando todos os pecadores. Excelente, excelente, cara. E me fala o seguinte, já que você citou Jesus, e quando a gente olha para o exemplo de Jesus, o que a gente pode aprender sobre relacionamento com o próximo, tratar as pessoas, sobre superar momentos difíceis, né? Afinal de contas, a história deles é uma história de superação de um momento desafiador, difícil, e para nós é o maior momento de superação aqui na Terra, né? Então, o que a gente pode aprender com o exemplo dele? Jesus Cristo, ele é o nosso maior líder, é o nosso maior professor, né? É aquele que deixou os melhores exemplos para se seguir. Né? Claro, ele vai muito além de exemplos, né? Ele nos oferece muito além do que um bom exemplo. Um bom exemplo que Jesus nos oferece é fruto da fé que nós temos. Então vamos vê-lo como um bom líder, um bom senhor, um servo, um bom filho, né? Um bom amigo, um bom senhor e assim por diante. Jesus Cristo, ele passou também pelas intempéries da vida como nós passamos. Né? Você imagina uma criança nascer e ter que nascer escondida. Jesus teve que nascer assim. Né? Imagina ter que nascer e correr, porque senão ia ser morto. Viveu uma vida inteira, talvez na carpintaria com o pai José. Aos 30 anos de idade é batizado e começa o seu ministério, e não foi um ministério fácil igual o meu, que posso transitar livremente para o São Gabriel. Jesus Cristo foi perseguido, né? Foi humilhado, foi chateado, gozado e por fim morto. Né? Então esse é o exemplo de Jesus Cristo. Ele fez por mim o que eu não posso fazer por ninguém. Ele é o meu Salvador, o nosso Salvador. E ele vai também além, dá um passo a mais. Ele se coloca como padrão de perfeição para a minha vida, também como exemplo para ela. E me fala o seguinte, uma família que está desestruturada, às vezes irmãos que não conversam, tem conflito, brigam, os pais, os filhos, como fazer para reestruturar essa família? Sim. Através das Escrituras, através da Bíblia? O que a família é a instituição que Deus criou. É a primeira instituição que Deus criou na Terra. Deus criou a família para que ele pudesse ser honrado e glorificado ali dentro. Né? E ele instituiu algumas ordens ali dentro. Por exemplo, o pai, ele é o líder da casa, ele é o líder familiar. Então, quando acontecem essas desestruturas familiares, a responsabilidade é do pai, é do marido, de tomar as rédeas, né, de puxar a frente, de falar assim, nossa família começou a dar uma bagunçada, hein? Nós precisamos voltar para a palavra de Deus, para as Escrituras, precisamos voltar para a igreja, ouvir, buscar bons orientadores espirituais, um pastor, né? A pessoa for uma católica, um padre, assim por diante, buscar algum tipo de orientação, porque a Bíblia ela tem muitas orientações para o casamento. Né? Deus nos criou o casamento para sempre. Ele criou essa família para ser um ninho, um ambiente de descanso, de tranquilidade, de refrigério. Né, um lugar onde realmente eu posso chegar do meu trabalho cansado e encontrar a minha família ali bem acolhida, amada, querida, para descansar dentro desse lar. Eu tenho um amigo que ele é mecânico, ele é católico, ele celebra algumas pregações também, e ele fala que quando um carro não vai bem,
o dono faz questão de levar na oficina, né, para consertar. Quando a família não vai bem, a oficina da família é a igreja, né? Então a responsabilidade de quem pilota ali, pegar a família, levar na igreja, conversar, como você falou, com o pastor ou com o padre, e procurar direcionamento e ajuda, né? Até porque, se nós buscarmos exemplos de famílias que deu errado nas escrituras, nós temos. Certo. Temos famílias que deu muito errado na Bíblia. Tanto que deu problemas gravíssimos, né? Mas também temos famílias na Bíblia que foram uma bênção de Deus. E aí, qual é o diferencial dessas famílias? A palavra. Certo. Aquela família que se manteve firmes na fé em Deus Pai, Filho e Espírito Santo, venceram as dificuldades, alcançaram propósitos maiores, cruzaram a linha de chegada que talvez almejaram. Aquelas famílias que se distanciaram da palavra de Deus, teve frustração. Graves. Até mesmo frustração no sentido de serem destruídas totalmente. E a espiritualidade tem um impacto direto na saúde mental e emocional das pessoas, pastor? Com certeza. Tem estudos, inclusive, de bons especialistas, mundo afora, que dizem que a espiritualidade tem um impacto muito profundo na saúde mental e emocional das pessoas, porque a espiritualidade fortalece esse senso de propósito na vida das pessoas, aumenta a esperança, a resiliência, né? Certo. Conhecida, e também me motiva a novos desafios. Se você me dá liberdade, claro, eu vou ler alguns textos bíblicos, como por exemplo, em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, fala que a espiritualidade, ela reduz a ansiedade e o estresse. Oh, que interessante, hein? Talvez não temos tempo para ler todo o texto aqui agora, né? Fica à vontade, pode ficar à vontade. Em Romanos, capítulo 15, versículo 13, fala que a esperança, a palavra de Deus, a espiritualidade, nos dá esperança nas dificuldades. Então nós temos assim, na palavra de Deus nós encontramos orientação, né, para uma vida de propósito. Eu quero ler um texto bíblico, talvez, em Jeremias capítulo 29, versículo 29, versículo 11, que diz assim, eu que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Então Deus está motivando Jeremias e falando com ele assim: Jeremias, eu tenho propósito para a sua vida. E este propósito eu vou desenvolver na sua vida, né, da forma como eu achar melhor. Ou seja, chega-se à conclusão de que a Bíblia, ela nos ensina a lidar, e eu falo lidar não no sentido que ela vai isentar as dificuldades. Eu posso ser um cristão e ser ansioso. Sim. Eu posso ser um cristão e viver uma depressão. Eu posso ser um cristão e lidar com os medos, mas ela vai me ensinar como vai dar um direcionamento, né? Exatamente, como ter mais qualidade de vida, né? Dar um direcionamento maior para a minha vida e melhor. Falando em espiritualidade, pastor, às vezes a gente encontra na internet muito debate, religião e espiritualidade. Sim. Né? Tem pessoas que a espiritualidade elas encontram através da religião, e tem aqueles, sempre tem alguém, principalmente na internet, ou que faz um comentário, ou que faz uma gravação falando assim: eu não tenho religião, mas eu tenho a minha espiritualidade. Sim. Uma pessoa que tem a espiritualidade através da religião, qual é a diferença para quem que fala que tem espiritualidade, mas não tem religião nenhuma? Eu posso questionar as pessoas, mas eu não vou duvidar delas. Né? A fé é algo que a gente não consegue ver. No entanto, que está bem claro, já, né, provado biblicamente, que toda pessoa que tem fé,
que tem uma espiritualidade firmada em Cristo, ela tem o desejo de estar na igreja, para ouvir a palavra, para se congregar, para viver em comunidade, para receber ali os benefícios que Deus nos dá. Então, assim, essa teoria de que eu sou espiritual, eu creio em Deus, eu só não vou na igreja, eu não vou duvidar. No entanto, eu preciso questionar. Olha, se eu me declaro que eu amo a minha esposa, eu quero estar com ela. Certo. Se eu me declaro que eu amo a Deus e Ele é tão importante para mim, eu quero estar aonde Ele me entrega o que é melhor, né? Que é a palavra, que são os sacramentos, o batismo, a Santa Ceia e assim por diante. Qual história bíblica ou quais histórias de superação ou de inspiração você recomenda para quem está enfrentando aí esses desafios da vida, né? Que sejam qualquer área da vida, né? Financeiro, saúde e assim por diante. Se nós pegarmos os personagens da palavra de Deus, nós vamos ver que ali não tem pessoas perfeitas. Foram pessoas pecadoras que Deus usou para contar a história dele. E que hoje nós temos registrado nas Escrituras. Então nós temos histórias tristes ali, mas que nos motivam. Certo. Várias. Vou pegar uma tão conhecida. É a história do jovem José, que era um filho, né, que foi vendido pelos irmãos, sofreu na prisão, sofreu na mão do faraó, depois, por sua fidelidade a Deus, ele saiu de presidiário para ser vice-governador do Egito. Mas por quê? Porque José, ele venceu pela fidelidade a Deus. Então, se você me perguntar assim, pastor, qual é a receita para vencer na vida? Claro, existem várias receitas. Você mesmo é um treinador para que as pessoas sejam bem-sucedidas na vida. Eu sei disso. No entanto, se eu, como pastor, posso dar uma receita, a receita para vencer na vida é fidelidade a Deus. Todos os personagens bíblicos que passaram por dificuldades, eles venceram porque foram fiéis a Deus. Pastor Samar, e falando da sua jornada, eu te conheci, se eu não me engano, era motorista de ônibus. Isso aí. E depois eu fui te ver, já era pastor. O que é que te levou a seguir esse ministério pastoral? Rapaz, eu não sei se... na verdade, o que me levou, de fato, foi o chamado de Deus. Né? Deus nos chama. Chamou você, por exemplo, para ser pai. Né? Nos chama para os nossos ofícios. Ele me chamou para ser pastor. Né? E me vocacionou. Deus é tão maravilhoso, Helg, que Ele não só chama, Ele capacita, Ele entrega dons, Ele entrega habilidades. Então, humanamente falando, talvez eu nunca poderia ser um pastor, porque um pastor precisa de habilidades, né? Para lidar com o público, falar em público, lidar com tantas coisas, né, que lida. No entanto, no chamado que Deus me fez, Ele também falou assim, pode ir que eu te dou algumas qualidades para você exercer esse ofício. Então, Deus, Ele chama e vai moldando, vai forjando, né, a pessoa para que ela faça bem aquilo que Ele chama para fazer. Então, eu costumo dizer assim que eu não sei se fui eu que escolhi, né, o ministério pastoral, mas eu tenho certeza que foi Deus quem me escolheu para o ministério pastoral. É como se fala, né? Bota o pé que eu boto o chão, né? Ou seja, não tem aí uma forma exata. Agora, eu fiquei pensando aqui, porque quando você tomou essa decisão, você já tinha uma carreira profissional em outra área, certo? Sim. E quando você decidiu seguir esse caminho, eu fico pensando assim, lá na época você chegou em casa ou com os amigos e falou assim, vou estudar para ser pastor. Sim. E como que foi a reação das pessoas? Mais incentivo, mais surpresa, mais crítica? Como é que foi na época?
Olha, graças a Deus eu comecei a namorar com uma pessoa cristã, né? Casei com uma pessoa cristã, que é a Ariana, né? E eu fui colocado por Deus para dentro de uma família cristã e uma família pastoral. Então eu via, na época que era pastor, meu sogro, né? Os meus cunhados, e eu via aquele trabalho, aquela vocação deles, aquele entusiasmo pelo trabalho do reino de Deus, e depois também fui ganhando gosto por isso, e falei assim, eu quero ser pastor, né? Mas eu não imaginava o que ia ser pastor, né? Então eu fui inserido talvez dessa forma. Quando eu falei assim, eu vou para os seminários da teologia, houve as mais diversas reações. Uns, vai mesmo, eu te apoio. Outros, vai ficar 30 dias lá e volta. Sempre tem aqueles que não botam fé nenhuma, né? Amiga é para essas coisas também. Eu digo para você assim que eu sempre tive uma grande apoiadora e sustentadora, que é a Ariana. Né? A Ariana foi uma rocha firme, né, que Deus colocou na minha vida para me dar sustentabilidade emocional, né, espiritual, moral, né, e talvez ela que me introduziu neste universo aí desse chamado pastoral. Muito bacana, pastor. E a Ariana que também faz um trabalho lindo na igreja, né? Tanto você quanto ela já tiveram a oportunidade de fazer o curso PNL com a gente, e a gente sempre está observando com certeza. Pastor, 2025 está começando. Então, como está no começo do ano ainda, qual mensagem você pode deixar para motivar as pessoas que nos ouvem, que nos assistem? Sim. Talvez eu possa citar um texto bíblico de Salmo 37:5, que diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Vou contar uma história rapidinho. Estava tendo uma viagem em um navio e em alto mar começou uma tempestade e o navio começou a balançar. E os marinheiros começaram a jogar tudo fora, para o navio ficar mais leve e não ter o perigo da embarcação afundar. Quando eles viram um menininho no fundo do navio brincando, tranquilo, de boa, e os marinheiros falaram assim: menino, procura um lugar seguro para você ficar, esse navio vai virar, nós vamos morrer. E o menininho tranquilamente disse para eles assim: calma, o comandante desse navio é meu pai, tá tudo certo, né? Então eu diria o seguinte para você assim: como nós vamos iniciar o ano de 2025? Tendo a certeza que o nosso comandante está no comando. E aí tá tudo tranquilo. Amém, né? Caramba, mensagem linda, linda, linda. Quem quer te encontrar, assistir, ouvir suas mensagens, participar dos seus cultos, deixa para quem está assistindo as formas aí de encontrar o pastor Alçamar. Tá certo. Para me encontrar não é difícil, né? Eu sou pastor, né, da Igreja Luterana, pastor do Helk, né? A Igreja Luterana fica ali ao lado da Escola Hilda Ferreira. Eu tenho toda a liberdade para colocar o meu nome, meu endereço, meu telefone, enfim, meus dados na descrição do vídeo. Tem toda a liberdade para isso. Tá bom? Inclusive os horários do culto, se você quiser colocar, fica à vontade. Mas eu queria dizer, de maneira muito especial, que a Igreja Luterana é uma igreja muito acolhedora. É uma igreja que prega e vive o amor de Jesus Cristo. E ela espera você, né, para viver também dessa mesma forma. Hoje, que se fala muito de amor, né? Nós temos que amar, amar, amar. Tem especialista que fala que a solução do mundo é o amor. Tá certo. Mas que amor? A Igreja Luterana tem uma virtude muito grande. Ela tem um propósito firme, que é pregar o amor altruísta. É aquele amor que, como você mesmo gosta de falar, que eu já ouvi várias vezes, é aquele amor que anda com o sapato do outro. Ou seja, caminha juntos, sofre junto, se alegra juntos. Então, se você quiser nos visitar, a Igreja Luterana prega e vive esse amor altruísta. E aonde nós aprendemos isso? Nós aprendemos com Jesus, que caminhou para a cruz, né, dando a sua vida ali por mim e por você, para pagar os nossos pecados, nos dar a certeza de salvação e a vida eterna.
Esse é Jesus que me chamou para o ministério e eu quero servir Ele até o fim da minha vida. Te espero, tá bom? Lá na igreja, te espero. Vai nos fazer uma visita que vai ser uma grande honra recebê-lo lá. Pastor, obrigado, tá, por esse bate-papo tão rico, né, de tanta informação, de tanto aprendizado. Eu tenho certeza que essa conversa ela vai impactar e mudar a vida de muita gente. E você que gostou desse podcast Café com Milk, talvez você tenha um amigo, um conhecido que precisa ouvir essa mensagem, compartilhe, indique o nosso canal, também marque o sininho, siga a gente aqui para você receber mais conteúdos como esse. No mais, até a próxima. Obrigado, pastor. Obrigado, Réu, que estou à disposição. Deus te abençoe, tá bom? Valeu.